E aí, quarto ano, beleza? Quarto ano, a gente está aqui para nossa aula de geografia dessa semana. E nessa aula de geografia, a gente vai falar sobre os estados e as suas siglas, tá? Que começa lá no bloco 4. Como ele é um bloco curto, a gente vai fazer ele inteiro nessa aula, tá? Porque é um bloco que vai ter mais resolução de exercícios do que conteúdo em si, né? Leitura e tudo mais. Então, por isso que a gente vai fazer ele inteiro nessa aula. Fiquem tranquilos, que vai ser tranquilo, tá? Vai ser sossegado. Os estados e suas siglas. Então, você já estudou que o mapa do Brasil ele é composto por 26 estados mais o Distrito Federal e que os estados possuem suas capitais. Agora, você vai ampliar um pouco mais seu conhecimento sobre esse assunto. Tá? Então a gente viu que o Brasil ele tem 26 estados, mais o Distrito Federal, e que e que os estados eles possuem as suas capitais, certo? Então vamos lá, olha só. Risco de epidemia de dengue cresce em SP. Casal do TO transforma pneus velhos em poltronas e artigos de decoração. AM tem 6 cidades em alerta contra dengue e 2 em estado de risco. Doença avança no DF e casos aumentam em mais de 70%. Tio Lucas, por que você está falando essas siglas? Vou explicar por quê. Trocar ideias diz o seguinte: as manchetes de jornal acima trazem informações relacionadas à dengue em alguns estados do Brasil. Você sabe que estados são esses? Então, essas siglas AM, DF, TO e SP, eu estou me referindo a alguns estados brasileiros, tá? E só que eles não estão escritos o nome inteiro, tá? Eles estão com as suas siglas. Mas o que é siglas, tá? Vamos lá. Só antes de falar dois, né? Por que os estados foram identificados dessa maneira? Por que eles foram identificados apenas, né, com 2 letrinhas e não foi escrito o nome deles inteiro? Vamos lá, vamos saber o porquê disso? As siglas dos estados. Para tornar mais rápida a identificação dos estados e, em alguns casos, para economizar espaços em jornais, em revistas, em tabelas, gráficos e mapas, em lugar de seus nomes, usam-se siglas. Então, para tornar mais rápida a identificação e para economizar espaços em alguns veículos de comunicação, as pessoas, ao invés de escrever o nome inteiro dos estados brasileiros, se coloca apenas as suas siglas, tá? E olha só o que são siglas. Abreviação utilizada para reduzir algumas palavras a fim de que haja mais agilidade tanto ao falar como ao escrever. É formada geralmente pelas iniciais dos termos que compõem cada nome. Um bom exemplo que você conhece, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, também conhecido por IBGE, tá? Então lembre-se, as siglas elas são utilizadas para tornar a identificação mais rápida e para economizar espaços como, em matérias de jornais, em revistas, em mapas, em tabelas e gráficos e por aí vai, tá? As siglas dos estados sempre são escritas com 2 letras maiúsculas e sem ponto, tá? Então as siglas dos estados elas sempre vão ser escritas, olha, com 2 letras maiúsculas e sem ponto, tá? E por que nas siglas temos 2 letras em vez de apenas uma? Então por que a gente tem 2 em vez de uma? Como alguns estados têm nomes iniciados com a mesma letra, que no caso, Pernambuco, Pará, Paraíba, Paraná e Piauí, por exemplo, foi preciso escolher uma segunda letra para diferenciar um do outro, tá? Então, é por conta disso que tem 2 letrinhas. Trabalhando com mapas. Como você já aprendeu nas aulas de ciência do 3º ano, há alguns anos o Brasil vive sob o risco da dengue, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Devido ao clima quente e úmido da maior parte do nosso país, a epidemia se espalha por diversos estados, principalmente no verão, quando as chuvas provocam um acúmulo de água em garrafas, embalagens descartáveis e pneus velhos jogados em terrenos baldios, em pratos de vaso de plantas, em caixas d'água sem tampa e em muitos outros lugares onde a água pode empoçar.
Então esse é um problema já, né? Um problema que a gente vem enfrentando, que é a dengue, né? Observe, número 1, observe a seguir no mapa da dengue no Brasil, certo? Então olha só esse mapa aí da dengue no Brasil. Aonde está mais clarinho é que o risco é baixo, tá? Aonde está ficando um pouquinho mais escuro, mas ainda é claro, é onde está aparecendo um risco moderado. Aonde, né, o terceiro aí, né, esse laranja, já está ficando um pouquinho mais alaranjado, mais forte, é onde tem um risco alto, tá? E aonde está esse laranja bem mais forte aí, é onde tem um risco muito alto, tá? E onde está essa bolinha vermelha, são áreas com risco de transmissão focalizada, né? Então, é nessa área aqui que tem um foco de transmissão, tá? Então, olha só, vocês têm que observar essa legenda do mapa, onde vai estar o risco baixo, moderado, alto e muito alto. E depois, olha o que vocês vão fazer. Agora, com o auxílio de um atlas geográfico, complete as tabelas com os dados solicitados. Então, agora, com o auxílio de um atlas, vocês vão colocar estados com risco baixo de contaminação. A primeira eu vou fazer com vocês, ó. Estado com risco baixo de contaminação, Santa Catarina. A sigla de Santa Catarina é SC. E a capital, Florianópolis, certo? Depois, vocês vão fazendo assim por diante, ó, estados com risco moderado de contaminação. Então, vocês vão olhar, né, a legenda aqui, os estados que têm um risco moderado, vão ver, né, quais são os nomes desses estados, colocar a sigla do estado e a sua capital. Então, por isso que vocês vão ter que usar o Atlas, tá? Quem o Atlas ficou na escola, use o mapa, né? Coloque na internet, mapa político do Brasil, que também vai ser fácil achar, tá? Depois, estados com risco alto de contaminação. Quais são os estados que têm um risco alto de contaminação? Coloca o nome do estado, a sua sigla e a sua capital. E, por fim, estados com risco muito alto de contaminação. Coloque o nome do estado, a sua sigla e a sua capital. Beleza? Depois tem o Você Sabia aí. A melhor forma de evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais favoráveis para a criação do mosquito transmissor da doença. Para isso, é importante não acumular água em latas, embalagens, pneus velhos, vasos de plantas, garrafas, caixas d'água destampadas, latões, cisternas, saco, plásticos e lixeiras, entre outros. Então, isso é uma dica para a gente combater a dengue, tá? Porque além do coronavírus que a gente tem que nos cuidar, também tem que cuidar em relação à dengue, tá? Bom, depois vocês também vão fazer atividade. Segundo o Ministério da Saúde, em 2013 havia três capitais em alerta devido à propagação da dengue. Eram Rio Branco, Porto Velho e Cuiabá. Essas cidades, elas são capitais de quais estados? Rio Branco é capital de qual estado? Porto Velho, de qual estado? E Cuiabá, capital de qual estado? Na 2 diz o seguinte, ainda de acordo com o Ministério da Saúde em 2013, as capitais listadas na tabela abaixo não apresentam dados sobre a dengue. Complete a tabela com o nome dos estados aos quais essas capitais pertencem. Então, olha só, capitais sem dados, desculpa. Ó, primeiro aí, Belém. Belém, ela é capital de qual estado, tá? E esse estado aí, qual é a sigla desse estado? Vou fazer a primeira com vocês, tá? Vamos fazer essa aqui que é mais óbvia. São Paulo, ó, capitais sem dados. São Paulo. São Paulo, né? Estado, São Paulo. A capital, né? São Paulo é a capital do estado de São Paulo. E a sigla é SP, tá? A gente também já fez a outra, né? Florianópolis. Florianópolis é a capital de Santa Catarina. E a capital de Santa Catarina é SC, tá? Então isso também é fácil, vocês utilizem o Atlas, ou pode utilizar a tabela que vocês, né, preencheram já, beleza? Na 3, a gente vai falar, vou retomar o assunto do bloco passado, sobre os pontos cardeais e colaterais. Então lembrem que é importante usar a rosa dos ventos. Leia a frase a seguir e observe o mapa político do Brasil na página 154. Então, vocês vão ler as frases, né, que estão aqui e vão lá no mapa político do Brasil na página 154, ok? Diz o seguinte, olha só, o RS
está ao sul de SC, que está ao sul de PR. Tá? Então está falando que o Rio Grande do Sul está ao sul de Santa Catarina e Santa Catarina está ao sul do Paraná. Tá? Então olha só, está falando dos pontos cardeais. Agora, consulte o Atlas Geográfico e complete as frases a seguir. O SP está em que direção cardial do Mato Grosso do Sul? Ops, de MS. E MS está em que posição cardial de MG? O AP está em que posição cardial ou colateral do PA? Né? E o PA está em que posição, né, do Mato Grosso? Do MT, desculpa. E por aí vai. Certo, pessoal? É isso que vocês vão fazer também nessa atividade, utilizando, né, os pontos cardeais e colaterais, tá bom? 4. Encontre no caça-palavra o nome dos estados que correspondem às siglas listadas. Pinte os nomes dos estados usando as cores indicadas. Então, olha só, estado AC, tá? AC, essa sigla aqui, ela corresponde a qual estado? Vou fazer a primeira com vocês, tá? AC, deixa eu achar só um estado aqui que eu já encontrei. Ó, MA. A sigla MA, ela corresponde ao estado do Maranhão. Então, eu vou aqui no estado do Maranhão, tá? E vou pintar ele de rosa, beleza? Então, é isso que vocês vão fazer também. Procurar no caça-palavra o nome dos estados, né? Que corresponde às siglas aqui e pintar da cor que está mandando, beleza? E no em casa, né, o último que vocês vão fazer, além da dengue, existe a febre amarela, doença transmitida pela picada de mosquitos infectados e que provoca mal-estar, febre, dores no corpo e cansaço, podendo levar à morte. Felizmente, já existe uma vacina que protege contra essa doença. Em estados nas quais há muitos focos da doença, a vacinação é recomendada a moradores e viajantes. Observe a tabela a seguir e descubra em quais estados brasileiros há mais casos de febre amarela. Então, olha só, os estados e Distrito Federal, né, tá a sigla desses estados, as pessoas que foram notificadas e as pessoas que foram confirmadas, tá, com a febre amarela. Olha só, notificação após consulta médica, a suspeita da doença e confirmação após a realização de exames, a doença diagnosticada e confirmada. Depois vocês vão fazer o que se pede. Na tabela anterior, ao lado de cada sigla, escreva por extenso o nome do estado. Então, ao lado de cada sigla aqui, vocês vão escrever, né, por extenso o nome do estado. A primeira eu vou fazer com vocês, ó, AC, corresponde ao Acre, tá? Então, vocês escrevam aqui na frente, Acre. B. Escreva por extenso em seu caderno o nome dos 3 estados com maior notificação da doença. Escreva também o nome de suas capitais. Então, vocês vão escrever o nome dos 3 estados que têm maior notificação da febre amarela e vão escrever o nome das capitais desses estados. E na letra C, escreva por extenso em seu caderno o nome de estados com maior número de confirmação da doença. Então, vocês vão ver aqui os estados que têm maior número de confirmação da doença e vão escreva por extenso no seu caderno o nome do estado com maior número da doença, tá? Então, é o nome do estado só que tem maior número dessa doença, certo, pessoal? Então, vocês vão ter que olhar em confirmados para encontrar, tá? Depois, na 2, diz o seguinte: com base na tabela 1, pinte o mapa político do Brasil. Use as cores da legenda abaixo. Então, olha só. Vocês estão vendo o mapa político do Brasil e vocês, de acordo com a tabela, vocês vão pintar utilizando as cores dessa legenda. A primeira cor aí, ó, vermelho, estados com mais de 20 casos de notificação da febre amarela. Então, os estados do Brasil que tiveram mais de 25 casos, certo? De notificação dessa doença, vocês vão pintar de vermelho. Por exemplo, olha aqui, Goiás, tá? Goiás teve 34 casos. Então, vocês vão aqui, vão pintar o estado de Goiás de vermelho, tá?
Depois, estados com 10 a 25 casos de notificados de febre amarela. Então, os estados que tiveram de 10 a 25 casos de notificados, vocês vão pintar de laranja. Deixa eu achar um aqui. Olha só, o Distrito Federal, tá? Vamos para MG, mais fácil. Aqui, ó, MG. Tanto Distrito Federal quanto MG. Vamos lá, ó. Os dois, vocês vão pintar com essa cor. Distrito Federal, vocês pintam de laranja e MG também, tá? Depois, G verde. Estados com 1 a 10 casos de notificação da febre amarela. Então, estados que tiveram de 1 até 10 casos de notificação da febre amarela, vocês pintarão de verde. Olha só o Acre. O Acre teve um notificado. Então, vocês vão pintar o Acre de verde. E por último, de amarelo, estados com nenhuma notificação de casos da febre amarela. Então, os estados que não tiveram nenhuma notificação da febre amarela, no caso aqui são só 2, olha só, o MS, que é o Mato Grosso do Sul, e RR, que é Roraima, eles não tiveram nenhum, tá? Então, ó, vou dar o exemplo aqui do Mato Grosso. Vocês vão pintar de amarelo. Beleza, pessoal? Então é isso que vocês vão fazer nessa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar mensagem pelo Plural ou pelo ClassUp, tá? Que eu respondo para vocês e a gente nos vê, né? A gente se vê na aula ao vivo ainda hoje. Certo, quarto ano? Beleza? Bons estudos. Até mais!